Olá a todos, meus queridos e minhas queridas do signo de Gêmeos. Eu vou fazer a vossa mensagem à leitura do dinheiro, para as vossas finanças. Lembrem-se, são leituras gerais, podem ou não ressoar com todos vocês, ou em tudo com vocês. Se assim for, libertem a mensagem ao universo. A partir de agora, o canal está também a colocar legendas em português, em espanhol, em inglês. As traduções são feitas automaticamente pelo YouTube, daí às vezes poder conter erros e daí o meu, desde já, pedido de desculpas, mas é automático e eu não tenho qualquer tempo disponível para fazer a correção pessoal. Conforme está traduzido pelo YouTube, ou será introduzido e traduzido, é como irá ficar as legendas, mas acredito que a mensagem principal será bem explícita para todos vocês e principalmente para aqueles que precisam de tradução. Eu tenho comigo esta pedrinha chama-se perita. Ela atrai abundância, atrai dinheiro à nossa vida. A quem quiser comprar uma, existe facilmente nas lojas esotéricas ou lojas daquelas pedrinhas. E vocês podem comprar uma, não importa o tamanho, uma que às vezes possam transportar com vocês, ou apenas uma que vocês possam deixá-la em casa, mas num lugar onde vocês possam na ver, olhá-la, ou de vez em quando tocar e manifestar esta energia de dinheiro para que flua, porque dinheiro, e eu repeti isto em todas as mensagens e vou repetir na vossa, dinheiro não é algo só material, dinheiro é uma energia e quando nós bloqueamos essa energia, ela não flui. Esta mensagem é exatamente para isso, para que vocês descubram, às vezes, algo que esteja a bloquear esta energia de prosperidade na vossa vida, para que vocês possam desbloquear e que o dinheiro e esta energia flua de uma forma natural na vossa vida. Eu vou colocar a minha pedrinha para vocês, para eu partilhar a minha energia de prosperidade nas vossas leituras para com todos vocês. Eu vou utilizar este deck, o Oráculo Espírito dos Animais. Este deck dará as 3 palavras-chave para a vossa leitura e depois, a partir daí, vamos com o tarôs para ir mais a fundo e saber às vezes quais são os bloqueios ou o bloqueio que vos pode estar a bloquear a vida financeira. Mostrem, por favor, meus queridos seres de luz, meu guia espiritual mentor, meu sagrado coração de Jesus, Santíssima Trindade, sejais todos muito bem-vindos, gratidão do fundo do meu coração. Mostrem, por favor, para o signo de Gêmeos, qual a mensagem que devo transmitir acerca da leitura de dinheiro, finanças e o fluxo desta energia na vida de Gêmeos, por favor. Mostrai-me claramente a mensagem para Gêmeos. Gratidão em meu nome e gratidão em nome de todos nós. Mostrai-me, por favor, quais são as 3 palavras-chave, 3 palavras mágicas para Gêmeos nesta leitura sobre o dinheiro e a prosperidade na vida de Gêmeos. A verdade transcende ilusão. Que mais, por favor? Pelo menos mais 2. Obrigada. Vocês têm a lâmina. Às vezes a vida pica. E através do conhecimento traz sabedoria, ou tornar o conhecimento em sabedoria, melhor dizendo, assim é que está bem traduzido. Transformar o conhecimento em sabedoria. Há algo aqui que vocês vão ver de uma forma muito clara mesmo. Porquê que eu estou a dizer isto? Tem logo a carta no início, a verdade transcende a ilusão. A verdade transcende a ilusão é ter a clareza muito precisa sobre algo
alguém ou alguma situação que tem a ver com as vossas finanças, porque estamos a falar a nível de finanças. E o facto de vocês verem estas coisas sem ilusão agora, ou começarem a ver estas coisas sem ilusão, vocês vão ter aquele sentimento de picada de agulha. Dói, mas não mata, não é algo que vocês não consigam ultrapassar, mas dói, mas é algo que vocês conseguirão ultrapassar. Tornando esta sabedoria, esta verdade, tornando este conhecimento em sabedoria. Vamos ver o que é que nos diz o tarô. Mostrem, por favor, a mensagem para Gêmeos. Há algo aqui que vos vai causar um pouco de dor, mal-estar, mas como a espiritualidade diz, às vezes a vida pica, nem tudo é um mar de rosas na nossa vida, mas é esta verdade, este picar, que traz a verdade e que faz transcender acima de qualquer ilusão ou algo que não esteja tão claro na vossa vida financeira, e isso trará a sabedoria à qual vocês irão transformar os tais conhecimentos em sabedoria. Mostrem, por favor, a mente para Gêmeos em relação às finanças. A mente que está no pensamento de Gêmeos. Para a mente, por favor. 8 de ouros. O que ajuda? O que poderá ajudar? 8 de bastos, ok? Trabalho ou área profissional. Page de espadas, a tal informação, o tal conhecimento. Vocês, a vossa energia foi rápido. 2 de bastos. Vocês estão a ir em frente. Donos do vosso caminho, do vosso rumo. O que quer conquistar, Gêmeos? Ou que gostaria? Vocês têm o 5 de ouros. O obstáculo, ou possível obstáculo. 10 de espadas. A sorte ou entradas de dinheiro. 6 de ouros, bom. O que poderão ter que sacrificar, possíveis sacrifícios, porque nada vem na nossa vida sem algo em troca. Rainha de espadas. O desenrolar, ou como seguirá a vossa leitura, a vossa energia do dinheiro. 2 de espadas. Conclusão ou possível resultado final. Ela já virou, ok. 10 de bastos. Fundo do deck. Rei de espadas. Primeiro, vocês vão estar muito lógicos. A verdade, muito lógicos. O rei de espadas, para além de ser alguém de comunicação verdadeira, alguém que analisa muitas situações antes de tomar uma atitude ou uma ação, tal como a rainha de espadas, e vocês têm muitas cartas de espadas, o que me fala ao vosso lado mental em relação a esta situação, e este lado mental tem a ver com os conhecimentos que vocês estão a adquirir através de algum tipo de verdade, ou ver a situação, ou ver as pessoas, ou ver as parcerias, de uma forma diferente, mas de uma forma verdadeira. De uma forma verdadeira. E daí a tal sensação do tal picar que dói, mas vocês sabem e têm a consciência que conseguem ultrapassar este pequeno obstáculo na vossa vida. A nível da vossa mente, vocês têm o 8 de ouros. O 8 de ouros é uma carta
de trabalho árduo, mas um trabalho que é recompensado. É quase como se fossem as vossas habilidades recompensadas, mas também fala-nos em aprender tudo ou quase tudo acerca de algo específico. De algo específico. Também pode falar em voltar a estudos ou a escolas, porque aqui este paje de espadas na área do trabalho ou nas profissões é um paje em que busca informações ou que recebe informações desafiantes na sua vida, que pode ter a ver com aquela tal verdade que está ali. Ao qual estes desafios ou estas mudanças podem alterar de certa forma os vossos planos, mas é vir uma verdade, é receber uma verdade, é ter clareza sobre algo, sobre uma situação, a nível de trabalho ou de profissão. Do que vos pode ajudar? Vocês têm o 8 de bastos, 8 de paus. Esta carta fala-nos em eventos, em movimentos rápidos. Fala-nos também às vezes do tal ultrapassar certos obstáculos, certos desafios. É quase como se me mostrasse aqui o facto de acontecer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas apesar de vos acontecer muitas coisas ao mesmo tempo, é algo que vos está a ajudar. É algo que vos está a ajudar a ver, se calhar, a ter que reagir de uma forma mais rápida, de uma forma, se calhar, como é que eu ia dizer? De trazer o movimento, de fazer com que vocês tomem a ação. Estes eventos, ou este mover-se rápido, ou daí o tal sobrepor ou ultrapassar qualquer obstáculo, qualquer desafio que possa aparecer. Vocês têm o 2 de bastos. Esta carta, eu digo sempre, para mim o 2 de bastos é uma carta de pura observação de aonde eu estou, quem está à minha volta e para onde eu quero ir no futuro. É, para mim, o 2 de bastos. É observar o momento atual, quem está à minha volta, o que me ajuda, o que não me ajuda, e a partir daí focar-me naquilo que eu quero no meu futuro. Esta carta fala-nos às vezes de novas parcerias ou contratos, mas é o fundamental, o mais importante desta carta é o continuar a mover-se em frente. Mas de uma forma segura do caminho que vocês querem escolher. Ou do caminho que vocês escolheram. Mas é seguir em frente. Não permitir que estas coisas que estão a acontecer ao mesmo tempo, estas tais verdades, estas tais coisas que vos podem magoar, mas sim ter o recolher de conhecimento e transformá-lo em sabedoria num movimento em direção ao futuro e objetivo. O que vocês querem conquistar? Vocês têm os 5 de ouros. O que vocês querem conquistar? Primeiramente, sair deste medo à volta ou acerca financeiro. Aqui pode-nos falar também de, às vezes, para pessoas que estão por conta própria, o ter aqui uma certa incerteza acerca de trabalhar por sua própria conta. Esta carta, como conquista, é o que vocês querem conquistar. Ter certeza da melhoria das vossas finanças, ter a certeza sobre o vosso próprio trabalho e também aqui quase como o conquistar pode-nos dizer que vocês poderiam estar se calhar um pouco mais abertos à ajuda dos outros.
mas vocês é que sabem, e muitas vezes a gente nem se abre aos outros, porque infelizmente a gente tem medo, às vezes a gente não conhece as pessoas muito bem, as pessoas que estão ao nosso lado, e às vezes que nos conhecemos bem, mesmo assim temos dificuldades em abrir, às vezes, necessidades nossas. O vosso bloqueio, vocês têm o 10 de espadas. O 10 de espadas a nível do bloqueio, primeiro vocês estão eu acho que tem a ver com esta verdade, com esta sensação de que algo vos picou, ou que a vida vos picou, que vos magoou, mas é como eu digo, não é algo que vocês não consigam ultrapassar, é uma verdade que dói, mas é uma verdade que traz sabedoria. E isso implica o tal obstáculo de ter algum tipo, um fim, seja em que situação for, um fim, é quase como se tivesse um fim, a dificuldade numa situação em colocar um fim. Colocar um fim em uma situação. Tivessem algum tipo de dificuldade. Mas também fala do bloqueio de às vezes não conseguirem abraçar as mudanças e aceitar essas mudanças com a expectativa que trarão algo bom. Abraçar a mudança. Por mais que doa, por mais que a verdade nos tire da ilusão, abraçar esta mudança e ter a tal expectativa que esta verdade e que esta coisa que nos dói no momento irá trazer algo melhor. Mas nós temos muita tendência de focar quase rapidamente no pior, em vez de nas melhoras. A nível da sorte ou entrada de dinheiro, vocês têm uma carta excelente. 6 de ouros. 6 de ouros é o equilíbrio, é a estabilidade, fala-nos no desenvolvimento, fala-nos em presentes ou até mesmo prémios monetários, fala-nos também em novas oportunidades, fala-nos em novas carreiras, fala em é quase como se fosse o desenvolvimento, mas um desenvolvimento positivo na vossa vida, a nível de finanças. O possível sacrifício. Rainha de espadas. O sacrifício para vocês é fazer esta finalização e este corte. Porque a rainha de espadas é alguém muito objetivo a fazer uma decisão. É alguém que limpa o caminho e tudo aquilo que já não serve mais ou aquilo que não acrescenta algo à sua vida. Mas isto é o vosso bloqueio. É a tal situação à qual para vocês é difícil colocar um fim, ou está a ser difícil colocar um fim, ou à situação de abraçar as tais mudanças. E às vezes para abraçar as tais mudanças nós temos que ser muito objetivos nas decisões que fazemos. Temos que ser muito claros e precisos no caminho e nas pessoas que permanecerão nesta nossa decisão, neste novo caminho da nossa vida, neste novo rumo. Isto é o vosso obstáculo, está tudo na mente. Tudo na mente, obstáculo e o sacrifício. A nível do desenvolvimento, mais uma carta de espadas e uma carta de dúvidas novamente. Uma carta de dúvida. É o querer e o não querer fazer a decisão. Daí esta rainha de espadas estar no sacrifício. Porque para vocês será um sacrifício tomar esta decisão. Porque não sabem se devem ou não devem. Conclusão ou o possível resultado final. Vocês têm o 10 de bastos. Este 10 de bastos, que tem a ver muito com os tais fardos, as tais responsabilidades, o stress, eu acho que tem tudo a ver com a vossa mente, principalmente em aceitar a mudança e
e ter na vossa mente que esta mudança pode trazer algo positivo à vossa vida e saber que têm que tomar aqui algum tipo de decisão muito objetiva. Eu acho que isto causa um fardo a vocês. Mas o que é certo é que a vossa decisão ou a toma desta decisão pode vos libertar deste fardo. Mas vocês têm que ter esta energia de Rei de Espadas. De Rei de Espadas. E acreditar naquilo que vocês ainda não veem. Porque as mudanças podem trazer algo melhor. Mas é preciso acreditar na vossa intuição. Sacerdotisa. Mostrem-me, por favor, com este tarô o que me podem mais dizer para Gêmeos. Para Gêmeos, por favor. Gratidão. Mostrem-me, por favor, que este 8 de ouros no pensamento. O ermita, o dependurado. Aqui fala-me em vocês realmente, é quase como se vocês estivessem neste momento a tentar entender, a tentar compreender, a tentar estudar ou a tentar melhorar algo em vocês. De forma a trazer esta tal iluminação, esta tal transformação. Deixem-me ver um pouco mais o que é este dependurado. Mostrem, por favor, o que é este dependurado. E este dependurado é uma formiga. A formiga é um animal muito, muito trabalhador, tal como o 8 de ouros. 4 de copas. O ter a tal clareza sobre as oportunidades, sobre o movimento. Mostrem, por favor, que este 8 de bastos como ajuda. Que este 8 de bastos como ajuda. Rei de ouros e o 9 de espadas. O Rei de ouros, que são, primeiro, o 9 de espadas, para vos explicar que é os tais movimentos, os tais eventos que trazem muito movimento à vossa vida, ou os tais obstáculos ou dificuldades que vocês irão ultrapassar. Pode-vos causar colocar nesta ansiedade? Sim. Pode-vos colocar nesta ansiedade, mas eu não vos vejo a ficar nesta ansiedade, eu vejo-vos a agir com muita segurança, com muita firmeza, com muita força, muita determinação, não permitindo que os tais desafios, ou os tais obstáculos, ou estes acontecimentos que possam aparecer de uma forma repentina na vossa vida, vocês não vão permitir, porque vocês vão aproveitar este conhecimento para transformá-lo na tal sabedoria, no tal saber aproveitar depois as novas oportunidades que vêm à vossa vida. A nível de trabalho ou área profissional, este pajem de ouros, por favor. Sacerdotisa. Obter informação. E as de ouros. Lindo. Lembras-te ainda agora de dizer-vos que vocês terão que acreditar que estas mudanças trazem algo bom ou algo melhor? Gente. Sacerdotisa e as de ouros. Só que vocês têm que ir. É quase como se houvesse aqui os tais desafios, as mudanças aos vossos planos, mas é esta verdade ou esta informação que pode ser desafiante no início, que vocês obterão a tal, é quase como se vos levasse a uma oportunidade inesperada. Tal como o 4 de copas, é quase como se este sacrifício vos levasse a uma proposta, a uma oportunidade trazida pelos céus à vossa vida. É quase como se esta informação desafiante, este obstáculo
que muda os vossos planos, que no início vocês sentem a tal picada, a tal que vos dói, mas é para vos levar a um início melhor. Há algo melhor, como já dizia o 10 de espadas, há algo melhor. Vocês só precisam de acreditar na espiritualidade. Mostrem-me que este 2 de bastos, que é a carta de Gêmeos. 2 de bastos, por favor. 2 bastos, vocês têm que ser este rei de espadas, não há hipótese. Vocês têm que ser este rei de espadas para poderem cortar os vossos medos, os vossos limites. Vocês têm que ter para poderem realmente planear, moverem-se, irem em frente e ser objetivos para onde querem ir e o que querem alcançar. Mostrem-me, por favor, o 5 de ouros, que é o que quer conquistar. O 9 de ouros, eu disse que vocês queriam sair deste medo, desta insegurança acerca do dinheiro, ou da incerteza de, às vezes, para quem é trabalhador por conta própria. 9 de ouros falam em pessoas independentes. É isto que vocês querem conquistar. Independência financeira. Não ter que depender de outros ou não ter que este medo à vossa volta acerca do dinheiro. O que é este bloqueio? Este 10 de espadas. 7 de bastos. Cavaleiro de espadas. E a rainha de bastos. Esta rainha de bastos estava deitada. É um bloqueio. Pode ser uma pessoa com elemento fogo no seu mapa astral, que vos pode estar a tal decisão de colocar fim a uma situação. Seja homem ou mulher. É alguém que tem que ter fortemente elemento fogo no seu mapa astral, ou ter a característica de alguém que se sente quase como se fosse a última bolacha num pacote. Porque a rainha de bastos é alguém que tem uma confiança em si própria, a nível de sensualidade, a nível de autoestima, e às vezes pode ser um pouco exagerada. Daí eu dizer a última bolacha do pacote. E isto é o vosso bloqueio, a tal dificuldade de colocar fim a uma situação difícil. De vocês terem que impor a vossa toma de ação e decisão. Mostrem, por favor, este 6 de ouros a nível de sorte, entrada de dinheiro. Aqui pode-nos falar em recompensas, prémios, sucesso. É quase como se houvesse aqui uma evolução positiva. Paz e 5 de espadas. E o rei de copas. O sol. Aqui realmente é vocês estarem, a nível emocional, vocês estarem com esta entrada de sorte ou com esta entrada de dinheiro, depois destas mudanças, depois de vocês abraçarem estas mudanças e vencer estes desafios, há aqui realmente um início, por mais pequenino que possa parecer. É algo que vos traz uma certa satisfação e também vos tira desta sensação de derrotados ou derrotadas por esta verdade ou por esta situação que vos pode doer um pouco. É quase que não permitir realmente, e eu já vos tinha dito isso no início da vossa mensagem, é o não permitir que estes desafios ou estas mudanças ou estes contratempos vos parem.
vos faça sentir desanimados, desmotivados. Eu não sinto isso, eu não sinto isso. O possível sacrifício, a rainha de espadas. Vitória, mas vocês têm que fazer esta comunicação. E rainha de espadas novamente. Vocês, enquanto não fizerem esta comunicação objetiva de limpar o que vocês têm que limpar, que é o tal sacrifício, ela voltou a sair, a rainha de espadas. Vocês estão a bloquear a vossa vitória, o vosso reconhecimento, o vosso sucesso. Porque vocês têm que fazer esta decisão. Vocês têm que limpar aquilo que não serve mais à vossa situação, à vossa vida, ou que não acrescenta. Mostrem-me, por favor, este 2 de espadas. A tal dúvida de tomar ou não tomar, de fazer ou não fazer uma decisão. Mostrem, por favor, que este 2 de espadas... 2 de espadas outra vez. Muita incerteza na escolha. É como se houvesse aqui... Não é na dúvida, porque vocês sabem, vocês têm a rainha, o rei de espadas no fundo do deck. E eu acho que tem muito a ver com o lado... se calhar este medo das finanças, ou o medo das mudanças. Mostrem-me, por favor, um pouco mais sobre este 2 de espadas. Três de ouros e o pajem de espadas novamente aqui a repetir. Vocês, para tomar esta decisão, para que não vos pese tanto, para que vocês tenham realmente aquela decisão que eu vos disse, objetiva, clara e precisa, tentem, se calhar, ver as coisas de um ponto de vista diferente. Tal como o de pendurado. E este ponto de vista diferente, às vezes, é a gente afastar-se do problema. Porque a gente, quando está muito próximo do problema, ou as pessoas são muito próximas a nós, dificulta a nossa decisão. Mesmo que a gente saiba que tenha que tomar uma decisão, é difícil para nós cortar, afastar-nos. E às vezes, quando a gente se afasta, tem uma perspectiva totalmente diferente. É como se vocês tivessem que dar... Olhem para a vossa situação e imaginem que têm que dar um conselho à vossa melhor amiga sobre uma situação igualzinha à vossa. Qual seria o vosso conselho para essa vossa melhor amiga? Se ela estivesse a viver a mesma dúvida de toma de decisão em relação ao mesmo assunto que vocês têm neste momento. Qual seria o vosso conselho? Depois de responderem a isso, a vocês mesmos, lembrem-se que vocês são os vossos melhores amigos. Acho que respondi às vossas dúvidas. A conclusão ou o resultado final. 10 de bastos. Porque nós somos ótimos a dar conselhos aos outros, mas quando nos toca a nós, nós não conseguimos. Porquê? Porque estamos muito perto do problema. Nós fazemos parte do problema. Temperança, paciência, entendimento, para poder planear o futuro. 2 de bastos. Paciência, aqui é quase como se fosse o estudar o passado e o presente para poder planear o futuro. Vamos ver o que é que vos diz os anjos da abundância. Meus queridos seres de luz, meus queridos anjos da abundância,
Qual é a vossa mensagem, o vosso conselho ou o vosso direcionamento para Gêmeos, para esta leitura sobre o dinheiro, sobre a abundância na sua vida? Que podem dizer, por favor, dai-lhe um conselho, aquele que é mais necessário neste momento para Gêmeos em relação à sua vida financeira neste momento. Gratidão. Gêmeos, por favor. Qual é o vosso conselho, por favor? Mostrarem um conselho claro e preciso. Obrigada. E eu até tenho que parar para não me rir alto. A carta diz: deixem ir a culpa. E às vezes esta decisão não é feita porque nos sentimos culpados ou culpadas. Deixem ir a culpa. Não se sintam culpados por tomar às vezes decisões objetivas, por se colocarem em primeiro lugar, por se colocarem como uma prioridade na vossa vida, por colocar limites não só a vocês, mas às pessoas, por verem as coisas de uma forma verdadeira, sem ilusão. Esta carta diz-vos: quando tu permites que a tua luz brilhe, tu conseguirás inspirar os outros. Perdoa-te a ti mesmo sobre aquilo que tu pensas que poderias fazer ou aquilo que achas que se calhar não fizestes e poderias ter feito. E confia que Deus te ama incondicionalmente por aquilo que tu és. Aprende e cresce com os erros do passado, em vez de te manteres quase como em disputa contigo mesmo, em conflito contigo mesmo, em argumentação contigo mesmo ou contigo mesma. É o que vos diz esta carta. E agora vocês enquadram a tudo aquilo que eu vos disse na vossa leitura acerca do dinheiro. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Enquadrem-na, se sentir que ela não ressoa, como eu vos digo sempre, libertem-na ao universo. O meu muito obrigado. Fiquem bem. Até à próxima. Obrigada.